Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Já chega deixando aquele likeão, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando os nossos vídeos para nos ajudar a cada dia mais termos mais irmãos e irmãs rubro-negras na nossa família. Pessoal, é o seguinte, eu quero falar um pouquinho com vocês agora na hora do almoço sobre a situação que está o Campeonato Brasileiro e as irregularidades na arbitragem. No final de semana, muitas pessoas começaram a dizer que era choro de flamenguista tudo que estava acontecendo na arbitragem, as reclamações dos rubro-negros com relação ao que estava ocorrendo na arbitragem. Mas no mesmo final de semana, alguns jornalistas, até alguns que são anti-Flamengo, começaram a enxergar o que está rolando nesse Campeonato Brasileiro. A distância entre Flamengo e Atlético Mineiro com relação à boa vontade da arbitragem está longeva demais. E outra, a gente nem quer uma arbitragem a nosso favor. A gente só não quer uma arbitragem que atrapalhe. A gente só quer uma arbitragem que seja igualitária para os dois lados. Aí vai vir aquelas falácias do Zé Roberto Reit, o que Zé Roberto Reit fez no passado. Pessoal, se vocês quiserem colocar aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo mostrando todas as imagens e tudo o que aconteceu entre Atlético e Flamengo na década de 80 e posso provar para vocês que o Zé Roberto Reit fez exatamente o que tinha que ser feito. Vocês vão ouvir alguns atleticanos dizendo: ele expulsou não sei quantos jogadores do Atlético Mineiro. Mas vocês sabiam que alguns jogos antes, num jogo que não era com o Flamengo, o Atlético Mineiro teve também 4 ou 5 jogadores expulsos numa mesma partida? Aquele time do Atlético Mineiro era brilhante tecnicamente, mas era um time muito bruto, muito violento. E não tinha sido a primeira vez que mais de 2, 3 jogadores haviam sido expulsos de jogos do Atlético Mineiro. Então não é verdade que o Reit ajudava o Flamengo, que o Reit foi fundamental para o Flamengo passar em alguma semifinal de Campeonato Brasileiro, em alguma Libertadores. Não é verdade. E se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo falando sobre isso para vocês depois. Então essa falácia de que flamenguista já foi muito ajudado pela arbitragem, isso é balela, isso é uma mentira que, contada muitas vezes, acaba quase se tornando verdade. Mas a gente está aqui hoje. O que não tinha antigamente eram vozes para defender o que é certo, o que é verdade. E nós estamos aqui hoje e vamos contar essa história da maneira correta. O Flamengo perdeu muitos pontos pelo meio do caminho porque não conseguiu bater adversários que eram infinitamente inferiores. Não poderíamos ter perdido os pontos para o Cuiabá, para o Juventude, não poderíamos ter sofrido aquela goleada do Internacional em casa, não poderíamos ter perdido para o Grêmio dentro do Maracanã, depois de ter ganhado deles 2 vezes, uma goleada lá no Sul de 4-0 e um jogo de 2-0 no Rio de Janeiro. Então há vários erros que o Flamengo cometeu sim. Também houve erros por parte da CBF, que não parou o Campeonato Brasileiro em datas FIFA, fazendo com que a gente ficasse desfalcado de 4 jogadores. Mas isso tudo vindo de um flamenguista, vindo de um rubro-negro, parece chororô, concorda? Parece choro à toa. Por isso, eu queria mostrar para vocês o que a imprensa brasileira, e como eu falei no início, alguns até anti-Flamengo, começaram a falar sobre essa distância de arbitragem Flamengo e Atlético Mineiro. Alguns jornalistas começaram a se manifestar. Vamos ver só, o Benja falou esses dias sobre aquele pênalti dado em cima do Diego Costa no Mineirão, quando a partida ainda estava 0-0 contra o Juventude. O Galo tinha muito mais volume de jogo, estava em cima do Juventude, mas o Juventude conseguia se segurar lá atrás muito bem e saía muito bem nos contra-ataques. Aquele pênalti, para mim, foi crucial para o destino do jogo terminar como terminou. Espia só. Deixa eu falar, que pênalti foi esse que deram para o Atlético Mineiro? Fala para mim. Deus do céu. O Atlético Mineiro já é campeão brasileiro. Mas dá um pênalti desse, hein? Alguém explica aí pra mim, por favor. Viu só? O Benja, todo mundo sabe que o Benja é corintiano. Só que o Benja é um cara de bom senso, que fala o que tá acontecendo. Às vezes contra o Flamengo, às vezes a favor do Flamengo.
Dessa vez, ele nem falou a favor nem contra o Flamengo. Ele falou sobre o que aconteceu lá dentro do campo. Só para vocês terem uma ideia, meus amigos, o Atlético Mineiro já teve 9 pênaltis a seu favor. É o líder em marcação de penalidades máximas no Campeonato Brasileiro. A disparidade, para vocês terem uma ideia, é tão grande que entre o líder no ranking de pênaltis marcados, Atlético Mineiro, e o Flamengo, 15º colocado, são de 6 penalidades a mais. Enquanto o Atlético tem 9, o Flamengo tem apenas 3. Sendo que a gente sabe que pelo menos uns 4, 5 pênaltis legítimos deixaram de ser marcados pela arbitragem. Como nesse final de semana, com o Everton Ribeiro, a carga nas costas do Everton Ribeiro. Ridícula aquela situação que a arbitragem simplesmente ignorou e não deu a favor do Mengão queridão. Até um dos jornalistas mais chatos, mais enjoados, mais tenebrosos, que mais combatem o Flamengo, já está vendo que a coisa não está correndo normal na arbitragem. Flávio Prado é um jornalista que eu gostava muito no passado, mas que recentemente começou a focar sua carreira em bater no Flamengo, aconteça o que acontecer. Mas até ele já percebeu que esse campeonato brasileiro está extremamente manchado pelos erros de arbitragem. Vamos ver o que o Flávio Prado falou a respeito desse campeonato brasileiro e como ele vem sendo conduzido a favor do Atlético Mineiro. Continuar com esses hábitos aí, ele vai ganhar tudo, né? Vai ganhar até a Champions League. Ele passou na Libertadores por causa do VAR, que é o jogo do Boca. Os 2 jogos. Teve aquele jogo ano passado do Luciano que eles inventaram o impedimento do São Paulo. Eu não esqueço. E agora o de ontem, gente. Calma, é muito errinho a favor do meu. Qual foi o jogo que o Atlético foi prejudicado? É muita coincidência, né? O seu construtora lá, parece que ele impõe respeito. Não estou dizendo. O Menin. Eu não estou dizendo que o cara. Eu não estou falando em comprar, não é isso, não. É respeito. O cara começa a falar, nossa, é grandão, começa a ter medo de marcar conta. Lembra aquela história de Caio Itaquera já era, aquele baita time do Corinthians? Agora não, agora os caras já vão lá. Então, quando o time começa a ficar muito grandão, é duro marcar a conta. Mas tá vendo só? Toda vez eles se referem ao Menin, ao Rubens Menin, dono daquela empresa que estampava. Não vou falar também, não vou ficar fazendo propaganda desse cara aqui, não. Dono daquela empresa que estampava a logomarca nas costas do uniforme do Flamengo, lembra? Pois é, parece que o peso do cara influencia. Eu mostrei para vocês aquela fatídica foto do antes do Campeonato Brasileiro começar, onde o Menin foi à CBF, onde o Menin foi lá conversar com o pessoal da CBF, e ali muita coisa pode ter sido decidida. Essa foto que está na telinha de vocês aí, com o seu Rubens Menin, do lado do até então presidente da CBF, Rogério Caboclo, onde eles conversaram, sabe-se lá o quê? A Fabrício, mas a empresa dele patrocina a CBF. A dele, sim. E a do Ricardo Guimarães, o BMG, patrocina a CBF em quê? E a do sujeito aqui que está aqui, Jorge Berger, faz o quê? Só uma pressão de um esquadrão atleticano em cima da CBF. Vocês ouviram o Flávio Prado dizendo aí, não é de hoje. O ano passado, aquele erro contra o São Paulo, um impedimento que não existiu. Absurdo. É coincidência? O estádio está sendo construído agora. Os meninos estão investindo dinheiro no Atlético Mineiro sem pensar a rodo. Com alguma garantia, será que vai dar bom essa construção? Que eles vão conseguir arrecadar muito dinheiro? O peso está começando a afetar de forma negativa os demais jornalistas. O Flávio Prado não é fã do Flamengo. E, no entanto, a fala dele... Com esses hábitos aí, ele vai ganhar tudo, né? Vai ganhar até a Champions League. Daqui a pouco Com esses árbitros aí, ele está dizendo do Atlético Mineiro, vão ganhar até a Champions League. Porque desse jeito é fácil. Passou na Libertadores por causa do VAR, que é o jogo do Boca. Os 2 jogos. Teve aquele jogo ano passado do Luciano que eles inventaram o impedimento do São Paulo. Eu não esqueço. E agora o de ontem, gente. Calma, é muito errinho a favor do meu. É muito errinho a favor do mesmo time. Gente, tá na cara. Só não vê quem não quer. E é claro que tudo isso é uma represária contra o Flamengo, porque o Flamengo não dá aval aos desmandos da CBF.
O Flamengo sempre avalia o que é melhor para o clube e o que é melhor para o futebol brasileiro. E não fica igual o Atlético Mineiro passando pano e avalizando tudo que a CBF manda e desmanda. O Flamengo tem opinião própria e a opinião do Flamengo primeiro é bom para o clube de regatas do Flamengo? Depois, é bom para o futebol brasileiro? É assim que o Flamengo decide. Por mais que a gente tenha uma discordância ou outra com essa diretoria, em alguns erros que eles cometem, disso a gente não pode discordar. Eles enfrentam, eles peitam a CBF sempre que necessário para não prejudicar o clube de regatas do Flamengo. O que tem que acontecer é que o Flamengo tem que continuar indo e botando a boca no trombone, fazendo DVD e levando na CBF e botando também na Flá TV, mostrando os erros. Quando o Renato for fazer coletiva, mostrar os erros antes, fazer coletiva, chamar atenção para os erros de arbitragem, para que a gente não tenha esses mesmos problemas no ano que vem. Eu reclamo muito do Departamento de Relações Externas do Flamengo, porque se vê muito passivo no enfrentamento cara a cara com a CBF. Falar no Twitter é fácil, qualquer um fala. Agora vir para frente da televisão, reclamar, exigir os seus direitos, é aí que o Flamengo acaba falhando. Mas enfim, nós estamos aí denunciando tudo, outros canais também estão, os jornalistas das grandes mídias começaram a prestar atenção e começaram a falar também, então que tenha vida curta essa arbitragem bizonha que a gente teve no Campeonato Brasileiro desse ano. Agora voltando a falar de Mengão queridão, vamos dar uma olhadinha no treino do Flamengo neste último domingo lá em Porto Alegre. O Flamengo treinou hoje de manhã, vai treinar também amanhã de manhã, joga contra o Grêmio à noite e viaja na quarta-feira para o Uruguai. Vamos dar uma espiadinha, porque tem muita coisa boa acontecendo nesse treino do Mengão queridão. Vamos dar uma espiada? Eu já me amarro quando eu vejo o Cezão fazendo treinamento com os demais goleiros, depois de ter ficado muito tempo parado. O César deve sair do clube no início de janeiro, assim que abrir a janela de transferências, ele deve se transferir do clube. Mas é muito bom vê-lo recuperado da lesão que o tirou mais de 8 meses dos gramados, né? Bom, vocês não vão ver nada de diferente no aspecto tático, porque a gente sabe que o Renato não é um treinador tático, é um treinador nem estrategista, é um treinador de papo, de conversa, um boleirão, né? De tática não manja nada. Então nós não vamos ver muita coisa diferente do que a gente já vê no Ninho do Urubu, não. Mas enfim, vocês perceberam ali, o Arrascaeta continua jogando com aquela cocheira, né, que é uma proteção ali para ele sentir menos dor. Aí já estão vendo o Pedro atuando com bola sem limitações. Falei para vocês isso no vídeo de hoje cedo. Aliás, no vídeo de ontem, de domingo, eu falei para vocês que o Pedro já estaria à disposição do Renato Gaúcho. Arrascaeta correndo tranquilamente, sem nenhum tipo de limitação. Pedro também, ó, dando saltos, joelho normal, filé 100%. Inclusive, o Arrascaeta pode ser até titular nesse jogo contra o Grêmio. Pedro e Bruno Henrique podem entrar durante a partida também, tá? Vocês vão ver que o Bruno Henrique também jogou, também treinou. Olha lá, o famoso coletivo do Renato Gaúcho, né? Aonde ele vai é sempre a mesma coisa, o famoso coletivo, ou aquela roda de bobinho para aquecer, e depois aquele coletivo básico que ele sempre dá para os atletas. O Gabigol tá fora desse jogo contra o Grêmio por ter tomado o 3º cartão amarelo. Até bom que ele descansa para enfrentar o Palmeiras. Mas Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta devem jogar. O Arrascaeta, inclusive, deve ser titular contra o Grêmio. Já Bruno Henrique e Pedro devem entrar durante o jogo. O Renato, no treino de ontem, voltou a conversar muito com o Vitor Gabriel. Então pode ser que o Renato lance o Vitor Gabriel como titular e em determinado momento do jogo o Pedro entre para poder pegar ritmo de jogo e ajudar o Flamengo aí na final da Libertadores da América também. Então o importante é que a gente está percebendo que já não existem mais jogadores no departamento médico. Todos os jogadores hoje estão entregues ao Renato Gaúcho, fazendo o trabalho para o jogo contra o Grêmio amanhã à noite e também o trabalho para a final da Libertadores da América. A gente fica muito feliz com isso, a gente fica muito satisfeito e nós estamos vendo o Arrascaeta pedindo bola, o Arrascaeta se movimentando com bastante desenvoltura, sem expressão de dores. Eu falei isso para vocês logo no pós-jogo de ontem de manhã cedinho.
que se o Arrasca não sentisse dores, ele iria como titular para o jogo contra o Grêmio, e pelo que a gente está vendo nesse exato momento, ele não sente dores, e pelo que eu apurei, as chances do Arrascaeta começar de titular são grandes. Isso é bom pra caraca pra gente, é bom pra caraca pro atleta, é bom pra caraca pro Mengão queridão, né, gente? É simplesmente sensacional. Pois é, pessoal, por enquanto é isso. Essas foram as informações que eu tinha para passar para vocês nesse nosso horário de almoço. Eu peço para que todos vocês deixem o seu like. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Dá uma olhada no Maracanã. Enlouquecida a torcida do Flamengo. Favela, escute festa só. Na favela. Festa na favela, é festa na favela. Grita a galera.